tiver alguma igreja perfeita, você vai procurar uma igreja perfeita. Eu não saio dessa igreja porque eu estou vendo muito defeito. Mas aonde você for, aquela igreja não tem defeito, mas o defeito vai chegar quando você chegar lá. Glória a Deus. Porque o ser humano, ele está num processo de restauração contínua, e até a igreja de Jesus, né? O ser humano que eu falo, o novo homem, criado em Cristo, para uma verdadeira obra, né? Uma obra de uma nova criação. Então, é uma leitura bastante conhecida, a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso, mas ela vai bater exatamente num ponto muito interessante: a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Glória a Deus. Aí, Carlos. Aí, Carlos, você é um Carlos aqui, viu? A igreja que perdeu o seu primeiro amor. Pastor, esse assunto pode ser individualizado? Sim. Se faz necessário a gente autoanalisar, como uma certa pregação que diz, né? Avalie-se a si mesmo, analise-se a si mesmo, faça uma introspectiva de si mesmo e veja como nós estamos. Glória a Deus. Então, a mensagem de Deus para nós, e nós inicialmente começamos na igreja de Éfeso. Elas são 7 cartas, né? Você pode ler o capítulo 1, quando Deus falou com João, né? O próprio Jesus falou com João, evangelista. No capítulo 1, versículo 11, ele diz: o que você está vendo? João ouviu uma voz, como uma voz de trombeta, e ele dizia, aquela voz dizia: o que vês? Escreve-o, faz o registro. Por que Deus quer que essa história fosse registrada? Glória a Deus. Porque esses problemas que ocorreram em Éfeso, esses problemas que aconteceu em Esmirna, esses problemas que também passou lá em Pérgamo, na cidade também da igreja de Tiatira, e também Sardes e Filadélfia e Laodiceia, são problemas recorrentes hoje. Fazendo uma radiografia da igreja, muitos desses problemas que aconteceram com essas 7 igrejas, ainda volta a repetir-se. Glória a Deus. Claro que nem todas as igrejas vocês vão perceber que há uma estrutura da carta, né? Toda carta, ela começa com as palavras do próprio autor. Então, Jesus disse para João: o que você vê, escreve no livro, envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Essa chamada Ásia Menor corresponde hoje a um país da Turquia. Então, imagine, hoje aquele país dominado só pelos muçulmanos. Quer dizer que, se Deus falou aqui, que se a igreja não vigiasse, se eles não voltassem para o primeiro amor, Deus iria remover o castiçal, é porque realmente aconteceu, literalmente. Se não houver uma vigilância, se não houver uma preparação de oração, né? Eu até falando isso com a Léa hoje, essa questão de você passar de geração em geração o conhecimento, a palavra, né? Eu lembro que quando Deus chama Abraão, e Abraão compartilha com o seu filho Isaac. Isaac passou para a responsabilidade para Jacó, né? Mesmo que não era o preferido dele. Depois Jacó tinha o José, o seu preferido, mas tinha os demais filhos. Mas os filhos deles, eles entram no Egito e de repente eles se acomodaram. O faraó é peixe, é semita, vai ficar tudo bem, nós vamos ficar tudo tranquilo. Quando pensa que não, a perseguição começou. 430 anos eles ficaram debaixo de um jugo de servidão. Foi preciso eles se inclinarem novamente, voltar ao local da oração e pedir a Deus uma libertação espiritual, uma libertação política, uma libertação religiosa, para que eles pudessem sair daquela situação que eles estavam vivendo. Glória a Deus. Então, a carta, ela pode-se dizer que foi algo que já aconteceu, mas que tem lições
para o presente momento da igreja atual. Glória a Deus, perceba isso. A igreja de Éfeso, ela é marcada por essa exortação. A igreja que recebe uma crítica do próprio Jesus. Qual é a crítica? A igreja que perdeu o seu primeiro amor. O amor aqui é tanto direcionado a Cristo e certamente ao próximo. Porque quem ama a Deus, ama o seu próximo. Quem diz que ama o próximo, ou melhor dizendo, quem diz que ama a Deus, mas não quer nem ver a cara do próximo, está precisando ser reavaliado. Está precisando fazer uma reavaliação. E essa reavaliação é exatamente: lembra-te de onde caíste. Examina onde foi. Em determinado momento da sua caminhada, você entrou numa bifurcação. Havia um caminho mais estreito, mas havia um caminho mais largo. Havia um caminho mais fácil. Você talvez escolheu o caminho mais fácil, e aquilo foi o caminho da negligência. Aquilo foi o caminho da religiosidade aparente. E o Senhor falou para essa igreja, como também fala para mim individualmente. Fala para os obreiros, né? Glória a Deus. Fala para os pastores. A identidade de Jesus, ou seja, a forma como Cristo se apresenta na igreja de Éfeso, mostra uma necessidade que precisava ser colocado em pauta. Prestemos atenção no capítulo 2. O Senhor disse no versículo 1: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Isto diz quem? Aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. Ele vai explicar o mistério das 7 estrelas. E ele está também andando no meio dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas vocês deverão entender, voltando um capítulo, vendo o versículo 20, por exemplo. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, o próprio Jesus falou. E dos 7 cartiçais de ouro, as 7 estrelas, são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, as estrelas, essas estrelas aqui, Johnny, ela não tem luz própria. Esse cartiçal aqui, Carlos, ele não tem luz própria. Você e eu não temos luz própria. Você e eu somos iluminados pela luz que vem de Deus. Glória a Deus. Como eu falei isso no domingo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Então nós temos a luz de Deus. Quando Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, você lembra quando ele desce do monte, o que acontece? Ele estava brilhando, irmão. Assim é se você tiver mais um tempinho, não vou dizer 40 dias, né? Mas se botar mais uns 20 minutos diário, irmão, vai brilhar mais. Glória a Deus. Um pouquinho de azeite vai ser derramado sobre você. Você vai ser esclarecido, vai queimar dentro de você um poder espiritual. Isso em parte conhecemos. Isso é só um pouquinho, viu? Glória a Deus. Se Deus encher você completamente, doravante você vai ter que ter uma nova experiência. Porque o cristão, ele não vive só do passado. Se você começar a contar só, quando eu era novo convertido, irmão, eu orava muito. Irmão, quando eu era cristão das antigas, os jovens se reuniam para orar. Hoje os jovens se reúnem para fazer outras coisas. Claro que as coisas de Deus, né? Mas havia mais contato com oração, havia mais, quer dizer, não tinha muitas distrações, né? As distrações é boa, mas atrapalham um bocado. Porque tem muita gente distraído. Até os antigão estão distraídos, imagina os jovens. Misericórdia. Se até os antigos estão distraídos, imagina os jovens. Mas percebam que precisamos, glória a Deus, conhecer mais na essência. É este Cristo que tem nas suas mãos, está sob o seu controle, as 7 estrelas que não tem luz própria. É Cristo que ilumina. Os 7 cartiçais de ouro. Os irmãos sabem que o cartiçal era aquela peça
do santo lugar, que ele era como se fosse para iluminar o ambiente. E retrata muito a pessoa de Cristo, né? Mas também retrata a igreja, porque a igreja foi iluminada. A igreja é esse cartiçal. Interessante, ele tem nas mãos as 7 estrelas, ele tem o poder sobre essas 7 estrelas, ele está no meio dos 7 cartiçais, e ele anda no meio dos 7 cartiçais. Quando ele anda no nosso meio, é porque diz lá um texto em Isaías, que o Senhor, Yahvé Sabaô, ele passa em revista as suas tropas, ele vê como é que está o andamento da igreja, ele vê como é que está a radiografia, porque a gente sabe que no meio da casa do Senhor, existem pessoas que estão amadurecendo, existem pessoas que ainda estão no processo de maturidade, existem pessoas que ainda são meninos na fé, ainda não cresceram, glória a Deus. Mas escute, ele passa no meio dos 7 cartiçais de ouro, ele está procurando, investigando, ele está analisando, ele conhece a necessidade de cada um de nós, ele quer preencher cada espaço, cada vácuo do nosso coração, porque somente ele é que pode fazer. Até eu falei isso para os jovens na classe lá que eu dei aula, porque a gente lê o texto, diz: o Senhor é o meu, pronto, nada me faltará, nada vai faltar. Escute, o que não vai faltar é a presença dele andando com você. A minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando pensar que tu estás fraco, a minha graça está contigo, homem e mulher de Deus. Pronto, o Senhor é meu pastor, ele não vai faltar com a presença dele, viu? Glória a Deus. E aí você vai ser, depois Isaías vai dizer: ainda que eu passasse por diversas situações, ele está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio, o Senhor dos exércitos é a minha fortaleza. Meus amados irmãos, o remetente se apresenta para aquela igreja com a mensagem. Ele vem trazendo a mensagem, ele sabe a necessidade. Essa é a mensagem certa para a ocasião certa. Como palavras, como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras certas para a ocasião certa, para o momento certo. Deus sabia. E olhe que a igreja de Éfeso foi uma igreja que mais Paulo se dedicou. Era uma igreja que Paulo passou no mínimo 3 anos. É uma igreja que foi ministrada por Apolo. É uma igreja que teve como seu fundador o próprio apóstolo Paulo. É uma igreja que teve a participação do casal Áquila e Priscila, que teve outras participações de outros obreiros, pessoas, o próprio João, depois que Domiciano libera ele da prisão lá de Pátimo, ele vai ser um ancião lá em Éfeso. Era uma igreja bastante estruturada na teologia, doutrinada, um povo lá, o povo não tinha aquelas pregações assim que o povo sabia, igual os bereanos, né, irmã Vilandi? Os bereanos analisava tudo, né? Não com crítica, né? Porque tem determinadas pregações que a gente ora, né? Pede a Deus para que Deus tenha misericórdia do pregador, e tenha misericórdia dele, porque nós não temos nada de nós mesmos, mas o Senhor é que pode trazer graça e misericórdia na mensagem para falar conosco. Meus amados, mas interessante, Cristo apresenta pontos positivos na igreja de Éfeso. Quais são eles? Perceba no versículo 2. Versículo 2, capítulo 2. Eu sei as tuas obras. Irmãos, se tem uma coisa que você não precisa fazer propaganda, é do que você faz para o reino de Deus. Você está fazendo alguma propaganda? Não faça não. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Eu sei as tuas obras. Glória a Deus. Então, ele sabe. Interessante, havia um zelo doutrinário naquela igreja. Veja bem no versículo 2. Eu vou para aquela parte que diz assim: que não pode sofrer os maus. Ou seja,
Algumas igrejas atuais, elas querem fazer uma parceria, sabe, tem alguns pecados, não, isso aí não tem problema não. Venha como estás, o importante é você ser fiel. Mas não é desse jeito não, viu, irmão? A fidelidade não é só a questão financeira, isso faz parte, mas a fidelidade é um compromisso de santidade com Deus. Porque se você está na igreja, está servindo a este Cristo que está na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 cartiçais, nós não podemos fazer a coisa de qualquer jeito. Glória a Deus. Então, ele não é conivente com o erro, ele não é liberal. Pelo contrário, aí diz aí no versículo: puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, não são, e os achastes mentirosos. Você pode ler na carta aos Efésios que Paulo, quando se despediu da igreja, ele diz: olha, depois da minha partida vai surgir lobos devoradores que vão fazer de vocês negócio. Paulo já sabia, porque fatalmente, irmãos, a ascensão eclesiástica, se não houver passar pelo Espírito Santo, para a direção certa, entre pessoas que não estão segundo o coração de Deus. Há pastores que não andam segundo o coração de Deus, então eles começam a apacentar as ovelhas a seu modo, ao seu bem parecer, de acordo com as suas necessidades, conforme ele não quer maltratar ninguém. Claro que ninguém vai maltratar ninguém, nós temos que apacentar as ovelhas com amor, isso é bem verdade, mas não podemos ser coniventes, não podemos tolerar o erro. E a Bíblia diz que, próprio Jesus disse que haverão falsos líderes que introduzirão doutrinas parecendo ser apóstolos, mas a igreja de Éfeso era uma igreja zelosa na doutrina, era uma igreja que conhecia a palavra, e é bem verdade que nós temos essa característica como uma direção, um exemplo a tomar. Nós não podemos ser meninos levados por qualquer vento de doutrina. Chegou ali um irmão, está derrubando um bocado de gente, vamos lá, que a igreja tem poder. Daqui a pouco o homem faz uma lambança lá, e adultera, e rouba até o dinheiro, e faz piruetas, mas o homem é cheio de poder, derruba o pessoal, e o pessoal só vai nesse movimento. Mas cadê a palavra? Glória a Deus. Então, a igreja de Éfeso, ela não comia qualquer comida, tinha que ser balizada pelas escrituras. Glória a Deus. Era um povo doutrinado, isso é bom. Nós precisamos copiar esses bons exemplos. Amém? Segundo elogio que Jesus faz, ele disse que os crentes lá não eram uma plateia preguiçosa. Sabe o que é uma plateia preguiçosa? É aquele crente que está só sentado, canta até o hino, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas não se levanta. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Prestemos atenção, o Senhor tem um chamado. O hino 93 da harpa cristão diz: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Então, irmão, o teu trabalho talvez não é para aparecer muito, o teu trabalho não é cargos, títulos eclesiásticos, o teu trabalho é para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Glória a Deus. A igreja de Éfeso, voltemos para o texto: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. O povo que trabalhava não era uma plateia adormecida, era um exército, eram soldados prontos para a peleja, a batalha. Estavam sendo treinados, encorajados em oração, com a espada do Espírito, com o fogo do Senhor, com a presença do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor. E aí ele diz uma coisa: que eles trabalharam pelo meu nome e não te cansaste. Se há entre nós alguma pessoa que já trabalhou e já está cansado,
Irmão Edivaldo, já estou muito cansado. Eu quero só ficar sentado agora. Irmão, a igreja de Éfeso, eles não se cansaram. Eles trabalhavam ali de uma forma muito calorosa, com muito afinco, com muita dedicação, com muita obra de Deus. É claro que Deus quer, mas veja-me, Deus quer que você esteja na obra, não é verdade? Mas você não pode esquecer o Deus da obra. Você não pode esquecer o relacionamento do Deus da obra. Perceberam aí? Você pode ter o zelo doutrinário, o conhecimento escriturístico das escrituras na cabeça de Gênesis e Apocalipse, mas você não pode perder aquele momento com Deus, aquele entendimento com Deus, porque a prática, eu até falei isso na semana passada, a praticidade, ela é exatamente o conhecimento com a prática, é um ótimo casamento. Glória a Deus. Para os teólogos de plantão, tem uns irmãos que criticam, eu passei muito por isso, né? Tem uns irmãos que criticavam sempre os teólogos, porque tem uns teólogos que é só conhecimento, quando vai partir para a prática, zero. Irmão, só a teologia não funciona, tem que ter a teologia e, como disse um certo pastor, a joelhologia. Ou seja, a palavra diz, bem-aventurado o que lê, a palavra diz, bem-aventurado o que ouve, e a palavra diz também em Apocalipse, bem-aventurados que guardam as palavras desta profecia. Lê, guarda, glória a Deus. E interessante, ele vai mostrar que o elogio é altamente dedicação ao zelo doutrinário, ao serviço cristão. E ainda tem mais uma coisa. Essa igreja sofria oposição. Havia o culto ao imperador. Eles eram a capital do Império Romano lá nessa localidade. Era uma cidade marítima e que se tornou capital do Império Romano. Cultuava-se ao imperador e os crentes não se rendiam a nenhum outro nome. Por isso que nós não podemos glória a Deus, eu sei que, mas ninguém pode idolatrar homens, ninguém pode idolatrar político, ninguém pode idolatrar pastores, ninguém pode idolatrar homens, seja lá o que for. Tudo é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. Nós precisamos adorar o único Deus. Os homens são só instrumentos. Jamais nós podemos ovacionar homens. Glória a Deus. Prestemos atenção. Aí eles enfrentaram a perseguição religiosa, o culto a Diana, o culto ao imperador. Então eles permaneceram firmes, mesmo em meio às perseguições. Isso é uma coisa boa, não é? Claro que Jesus gosta dessas coisas. Quando você é maltratado na escola, Stefanes, quando alguém zomba de você no colégio, tudo por causa de Jesus, e você não é aquele crente que vai tomar satisfação com os incrédulos, não faça isso não, pelo amor de Deus. A parada aí é com Jesus. Estão mexendo com Jesus, não. Estão mexendo com Jesus, vai se ter com Ele. Glória a Deus. Você é apenas um mensageiro de Deus. Glória a Deus. Se estão te maculando, te falando mal de você por causa da sua fé, fica quieto com Jesus aí. Jesus vai dar um jeito nessas pessoas. Ele vai chamá-los através da sua perseverança, porque você não vai dar lugar à carne, porque você não vai brigar, porque você não vai falar palavrão, porque você não vai entrar em debates. Não, você vai anunciar o evangelho de Jesus e pronto. Mas uma outra forma que o adversário tinha para neutralizar a ação da igreja, além da perseguição, que os crentes de Éfeso mostraram perseverança, sabe qual foi? A sutileza exatamente da sedução. A sedução é outra arma maligna. O diabo vê que não vai derrubar na perseguição, ele vai seduzir. E uma das seduções que eu vejo aqui no capítulo 2, verso 6, diz que tem um porém isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço.
Essa palavra nicolaítas, né? Eu sei que havia um grupo que surgiu lá, né? Dos gnósticos. Mas em toda a história, como eu falei, a história, no dizer de Salomão, se repete. A história se repete, irmão. Irmãos, logo no primeiro século, irmão, no primeiro século surgiu pregadores, surgiu aquela onda de, como se fosse um modismo teológico, onde as pessoas queriam servir a Deus, mas ao mesmo tempo, elas queriam estar naquele, né? E o nicolaíta, ele vai associar aos mesmos pecados de Jezabel, que é outra carta que vai falar sobre isso, que eram os pecados que associavam comida oferecida aos ídolos, junto com a prostituição. Ou seja, era uma forma de ensino teológico, doutrinário, que queria seduzir os crentes de Éfeso, mas eles foram firmes, que é exatamente o liberalismo teológico, aonde as pessoas são convidadas a viver na igreja, mas a viver com certas práticas que não são coniventes, que não são dirigidas. Interessante, Jesus também odeia as obras do nicolaíta, e eles também foram resistentes à sedução do mundo. Muitos da igreja, até hoje, alguém pode estar sendo levado por alguma sedução, a sedução da carnalidade, a sedução deste mundo mal, mas nós precisamos resistir. Glória a Deus. Nós não podemos aceitar para nós mesmos, nós temos que ficar firme na presença de Deus. Amém, irmão? Fica firme com Jesus, irmão. As seduções vão aparecer, mas você é um escolhido de Deus, você está nas mãos do Senhor, você faz parte do cartiçal, você ilumina, você é referencial, você é exemplo. Glória a Deus. Você não se rebaixa ao padrão deste mundo, porque você tem o padrão de Cristo, o padrão moral de Cristo, o padrão ético de Cristo. O padrão deste mundo é um padrão rebaixado, e olha que eles querem tornar esse padrão, querem anular o padrão bíblico, o padrão cristocêntrico, e estabelecer seus próprios padrões. Mas nós precisamos permanecer como a igreja de Éfeso, e Jesus elogiou aquela igreja. Mas olha aí, depois de expor os pontos positivos da igreja, Jesus é aquele que, primeiro ele, como a Paulo aprendeu de Jesus, né? Primeiro ele dá um elogio. Olha como vocês estão bem, rapaz. Vocês estão bem, olha aí. Ei, mas vocês estão bem, você viu? Não, tem uma coisa que não está legal com vocês não. Aí vem o chicote santo de Jesus. Os crentes estavam animados. Recebemos um elogio. Quem não gosta de elogio, né? Jesus primeiro prepara. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eis que eu não estou me agradando de vós. Em que ponto? Versículo 5. Tenho, porém, contra ti só uma coisa, que deixaste teu primeiro amor. Pastor, o que é o primeiro amor, hein? Eu falei aqui, talvez você nem teve, se você já teve você novo convertido, dedicado, gastava mais tempo com a leitura, com a oração, era empenhado nos trabalhos, tinha um amor a Cristo, nenhuma sutileza deste mundo te encantava, nenhuma sedução deste mundo te levava, você estava firme. Mas parece que o amor a Deus, como disse Jesus, por se multiplicar o pecado, o que vai acontecer? O amor de muitos vai se esfriando. Daqui a pouco a pessoa não tem mais aquele mesmo empenho, não tem mais aquela mesma dedicação, não tem mais o esfriamento. Irmãos, essa é uma arma para abafar a ação de uma igreja. Veja que uma igreja atuante, uma igreja militante da causa de Cristo, é claro, viu? Não é uma igreja militante de questões deste mundo, não, de questões sociais e políticas, não. Militava a causa de Cristo. Pronto.
era uma igreja atuante, era uma igreja empolgada, era uma igreja conhecedora. Mas com tudo isso, nós podemos correr o risco, que a exemplo de Éfeso, meu Deus e meu Pai, nós podemos perder o primeiro amor, podemos se esfriar na caminhada, ou seja, por fora nós estamos tudo bonitinho, nós estamos fazendo a obra, mas, sabe, que tem, essa igreja aqui era uma igreja grande, uma igreja que tinha muita gente, uma igreja que tinha um impacto, mas de repente, os sinais, as maravilhas, foram fazendo parte de um museu, o museu ficou para trás, e a realidade hoje só resta lembranças do que passou, e a verdade é que o Senhor disse para cada um de nós, a mensagem endereçada individualmente para mim, não sei se você recebe essa carta, mas ela também é para você, glória a Deus, eu creio que você também vai receber, é um momento de introspecção, o Senhor disse, apontou a falta, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, não fica só aí, este é um problema da igreja, mas tem solução, irmão, amém? Tem uma saída, tem um meio de você procurar uma correção, e qual é esse meio, irmão? Jesus vai dar um conselho bem prático para a igreja. Você quer resolver esse problema de apatia espiritual? Sim ou não? Não, tô legal, tá assim, tá bom, tô acomodado. Ou você quer mudar? Ou você quer mudar? Você quer mudança na sua vida? Ou você quer ser esse crente apático, anêmico? Ou você quer, ou queremos temos até uma igreja boa, bonita, mas é preciso a essência do relacionamento com Deus. Isso não pode ser substituído. Glória a Deus. Podemos ter uma boa doutrina, uma boa pregação, uma boa música, um bom aparato, mas o reino de Deus não é só físico, material. O reino de Deus não é só comida nem bebida. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é relacionamento de amor com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Irmãos, precisamos revigorar a nossa relação com Deus. Glória a Deus. Precisamos voltar a esse primeiro amor. Glória a Deus. Pastor, mas eu já estou atuante. Mas nunca é tarde para sempre voltar ao primeiro amor. A igreja sentiu, o conselho foi dado. Qual é o conselho, irmão? Só uma coisa, Jesus não está mostrando o pecado da igreja assim, especificamente. Ele só dizendo, lembra-te onde caíste. Você sabe que você foi caminhando, e ao longo do tempo você foi só empurrando com a barriga? Ou você foi só ajeitando? Ou você foi só disfarçando? Mas está na hora de você voltar. Lembra-te de onde caíste. Onde foi o ponto que você começou a declinar? Essa é a carta à igreja de Éfeso. Mas não ficou só lá não. Ficou para os dias atuais. A segunda palavra de conselho qual é? Arrependa-se. Glória a Deus. Eu até falei isso aqui uma vez. O ponto onde o jovem da parábola levantou foi quando ele caiu em si. Ele lembrou. Terceiro lugar, pratica as primeiras obras. Está lembrado das primeiras obras? Mas tem uma coisa, estou te dando 3 conselhos, para que você possa voltar ao primeiro amor. Primeiro conselho qual é? Lembra-te de onde caíste. Segundo, arrependa-te. Terceiro, pratica as primeiras obras. Senão, brevemente, eu virei a ti, e removerei do teu lugar o teu castiçal. Glória a Deus.
Irmãos, que tristeza, né? A gente olha no cenário europeu, isso pode ser até o cenário brasileiro doravante. Grandes e suntuosos templos fechados. O castiçal foi removido. Igreja não é a organização religiosa humana. Igreja é os eleitos de Deus, os adoradores de Jeová, que se reúnem para glorificar. É um lugar de aprendizado, é um exército de Deus, que aprende a usar as armas espirituais. Igreja, glória a Deus, é um lugar não perfeito, é o lugar onde nós somos aperfeiçoados, é o lugar onde nós precisamos aperfeiçoar no amor de Deus. E o Espírito Santo está derramando o seu amor cada dia em nós. O Senhor disse que se eles não assim o fizessem, iriam remover o seu castiçal, se não se arrepender. Ou seja, ninguém tem luz própria. Eles iam perder a essência divina, iam perder a espiritualidade. Glória a Deus. Mas entenda, isso aqui foi um conselho para, o Senhor mostrou o problema, a radiografia expôs, mostrou a saída, a solução. Eu quero concluir dizendo que para aquela igreja que rejeitou os manjares, glória a Deus, agora eu me lembrei daquela história lá, né, os manjares do rei, que fez uma festa, pegou lá os cálices do Senhor, colocou vinho e deu para as meretrizes, e fez uma festa, e de repente Deus levantou-se uma mão, dizendo as palavras: Deus pesou a mão, Deus vai trazer juízo sobre o reino de Babilônia, glória a Deus. E o profeta lhe disse: se converta, rapaz, se arrependa, rapaz. Ele não quis saber disso. Mas os crentes que não beberam o vinho oferecido por Babilônia, não comeu do manjar dos nicolaítas, não se envolveu com as festividades, com as seduções, que não se dobrou diante das propostas do adversário, tem promessa para mim e para você, tem ou não tem? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, você vai comer, eu vou lhe dar a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha aí. Aí vocês vão cantar aquele hino: valeu a pena esperar, valeu a pena renunciar os manjares, as propostas, as seduções, glória a Deus, para comer desse manjar, dessa comida da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, meu amado, quero concluir dizer que esse conteúdo, essa mensagem, com o seguinte conteúdo que foi traçado, ela é aplicado para a igreja de hoje também, porque ela serve de paradigma, de exemplo, tanto os pontos positivos, como também a correção. Claro, nós cada dia precisamos se renovar, irmão. Nós não somos perfeitos, nós não somos super-homens, nós somos vasos de barro, glória a Deus. Certa vez o Senhor perguntou para o profeta: poderia reviver esses ossos? Senhor, tu sabes de tudo. Então comece a profetizar. Certa vez o Senhor falou para o profeta: está vendo o oleiro trabalhar? Estou vendo, o vaso caiu. Será que tem jeito? Coloca de novo na mão do oleiro, que o oleiro vai trazer tudo de volta. Ele vai renovar novamente, ele vai restaurar. Amém? Aí está a mensagem da igreja, da carta, o conteúdo da carta de Jesus para Éfeso pode ser para nós também. Glória a Deus. Irmão, vou cantar um hino.